Oi, meu nome é Maicon, eu sou doutorando em História Social da Universidade de São Paulo e hoje eu fiquei encarregado de falar um pouco sobre as comemorações do Dia do Trabalhador no primeiro governo Vargas. Vamos começar falando sobre a categoria trabalho, que vai sofrer, no Brasil, uma alteração simbólica, discursiva, que vai empreender justamente essa remodelação via Estado, via governo Vargas, essa transformação do sentido da palavra trabalho, da categoria trabalho. Temos que lembrar que o Brasil teve 300 anos de escravidão e isso quer dizer que a palavra trabalho, a categoria trabalho, sempre teve sentidos extremamente negativos. Então, a palavra trabalho era carregada de, como diz a Ângela de Castro Gomes, da invenção do trabalhismo, a palavra trabalho estava relacionada à escravidão, então estava relacionada às pessoas que eram escravizadas, aos negros escravizados. Isso quer dizer que essa palavra não ostentava dignidade. E aí, ao longo final do século XIX e início do século XX, essa categoria ela vai se transformar anteriormente ao primeiro governo Vargas. Enfim, você tem já a criação dos primeiros sindicatos, das primeiras associações trabalhistas, advindas principalmente de ideologias tais como o anarquismo, tais como o socialismo científico, e as primeiras organizações e greves operárias. Tudo isso está, de alguma forma, reivindicando um outro lugar para a categoria de trabalho. E aí, essa categoria, então, ela vai ser, de alguma forma, e aí, como diz o Adalberto Paranhos na sua dissertação, e depois que vai virar uma grande obra, tal como a Ângela de Castro Gomes, essa palavra ela vai ser roubada. Então, ela vai ser tomada. O que seria o trabalhismo? O trabalhismo é esse pacto político, foi o pacto político simbólico entre o governo Vargas, entre o Estado varguista e as classes trabalhadoras. Esse pacto, como diz o Jorge Ferreira, ele demandava uma certa reciprocidade, tanto por parte do Estado varguista, quanto também por parte da classe trabalhadora, das classes trabalhadoras. Então, cabia ao governo a adequação das condições de trabalho, das condições de vida dos trabalhadores, e não só uma adequação, mas de fato, uma transformação material e simbólica da vida desses trabalhadores, e em troca você teria apoio político dessas classes em relação à figura varguista. Esse trabalhismo, essa aliança tácita entre classe trabalhadora e Estado varguista vai gerar pelo menos duas grandes representações. A primeira grande representação é a figura paterna de Vargas, né? Então Vargas vai ser, então, de alguma forma, pintado e representado de maneira heróica, de maneira positiva, e do outro você tem a própria figura que vai emergir, que é a figura do trabalhador como um ator político. E, de alguma forma, você tem agora um trabalhador, uma trabalhadora que pode, de alguma forma, usufruir desse pacto. E obviamente, que tudo isso vai, então, transformar a palavra, a categoria de trabalho, para um sentido positivo. Essa categoria trabalho, que antes ela estava carregada, então, de aspectos negativos, e agora passa a ter aspectos positivos no governo Vargas, vai ser, de alguma forma, transparecido, vai ser demonstrado no dia do trabalhador, no dia em que se comemora, então, obviamente, de maneira festiva, o Dia do Trabalhador. Trabalhadores do Brasil! Rio de Janeiro, 1º de maio de 1938. Operários do Brasil, no momento em que se festeja o Dia do Trabalho, não desejei que essa comemoração se limitasse a palavras, mas que fosse traduzida em fatos e atos que constituíssem marcos imperecíveis, assinalando pontos luminosos na marcha e na evolução das leis sociais do Brasil. Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a sua função
sem satisfazer as justas aspirações das massas trabalhadoras. Podeis interrogar talvez, quais são as aspirações das massas obreiras? Quais os seus interesses? Eu vos responderei: a ordem e o trabalho. Ao longo dos anos 1930 e 1940, essa data ela deixa de ter esse aspecto de protesto necessariamente, não que não vai ter, mas ela vai ter um outro caráter. Esse caráter ele vai ser um caráter festivo. E não só um caráter festivo, mas de alguma forma uma espécie de prestação de contas daquilo que o governo Vargas, daquilo que o Estado varguista vai oferecer para os trabalhadores. Então este dia, o Dia do Trabalhador, ele vai ter agora uma outra conotação. Onde acontecerá essa festividade? No Estádio São Januário, em que este dia ele será o dia em que o próprio Vargas irá fazer um discurso. Então haverá em cada ano um discurso do próprio presidente, do próprio ditador, do próprio Vargas, ao passo que esse discurso ele vai ser proferido, também vai ser, de alguma forma, entregue um certo direito trabalhista para aqueles trabalhadores. Então, justamente nesse momento em que vai ser instituído o salário mínimo, é nesse momento que vai ser instituído, vai ser de fato implementado a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e as outras leis trabalhistas, de previdência, tudo isso vai ser entregue, de certa maneira, nesse dia. Então esse dia ele passa a ter uma simbologia muito significativa e muito importante, porque de alguma forma é esse dia em que a ideologia trabalhista, a ideologia do trabalhismo varguista, ele vai ter o seu esplendor. Então é esse momento em que vai ser reafirmado, como se vai ser reafirmado esse pacto entre as classes trabalhadoras e o governo varguista. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1940. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar as vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria. Não distingo, na valorização do esforço construtivo, o operário fabril do técnico de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou do agricultor. O salário ou outra forma de remuneração não constitui mais do que um meio próprio a um fim, e esse fim é, objetivamente, a criação da riqueza nacional. É importante lembrar que essa data, Dia do Trabalhador, 1º de maio, não é necessariamente uma data comemorativa, ela não precisa ser uma data em que deve ser celebrado, seja memória varguista ou qualquer outra coisa nesse sentido, até porque o próprio Dia do Trabalho, o próprio Dia do Trabalhador, 1º de maio, ele começa, a sua origem é ali nos Estados Unidos, né, que começa a partir de uma greve em Chicago, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário. Então, esse dia ele também serve para nos lembrar que a luta da nossa classe ela é uma luta constante. Ela não é uma luta que necessariamente se finda só porque alguns direitos existem, e se a gente for parar para pensar, cada vez mais eles estão sendo minados. Então, todo o apoio para a nossa classe é sempre muito fortuito, sempre muito bem-vindo. Importante lembrar que, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo a greve das universidades, dos institutos federais, e eles sim merecem o nosso apoio, merecem a nossa atenção, e não necessariamente o descaso, como a gente vê alguns comentários nas redes sociais, de que essa greve ela não deveria acontecer, que eu acredito que não é muito por esse lugar que a gente deve caminhar, e sim de apoio
de apoio, porque, de novo, essa data, esse dia, a nossa luta ela permanece, ela é constante, ela não é necessariamente celebrativa, mas sim de uma constante luta.